Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje nós vamos falar sobre as solas. Gente, hoje eu vou explicar um pouco sobre as 5 solas que nós temos, dar um pouquinho do contexto histórico delas, né, como elas surgiram, e eu espero que vocês entendam e que vocês gostem da minha explicação e do vídeo. As 5 solas, elas são 5 frases em latim que resumem os 5 pilares fundamentais da Reforma Protestante que aconteceu no século XVI, que foi quando o monge Martinho Lutero ele pregou 95 teses na porta da Igreja Católica. Essa Reforma Protestante aconteceu justamente como uma reação contra a Igreja Católica e as solas, né, elas serviram como uma bússola para guiar a fé cristã à luz da Bíblia e à luz do que a Bíblia dizia. O significado da palavra sola é somente ou apenas, né? Pode ser interpretado dessas duas formas. E eu vou começar pela primeira, que é a sola scriptura, que significa somente ou apenas a escritura. Essa frase, né, ela dá total autoridade e supremacia à Bíblia. É o que a Bíblia está dizendo, colocando a Bíblia como a única e verdadeira matéria da fé. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, confirma a sola escritura dizendo assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, a próxima sola que eu vou falar é sobre a solos Christo. Gente, só uma coisa, eu não sei se é assim que fala, mas em algum lugar aqui da tela eu vou deixar como se escreve, né? Enfim, a próxima é a solos Christo, que significa somente ou apenas Cristo. Essa frase, né, ela quer dizer que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade, e a salvação vem somente por meio dele. E o lugar da Bíblia, né, que confirma essa sola é em 1 Timóteo 2, 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A próxima é a sola gratia, que significa somente a graça. Isso quer dizer que a salvação ela é um favor imerecido e gratuito, que não depende dos méritos ou das obras humanas. E isso nós podemos confirmar em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Gente, uma pausa aqui só pra gente ver o que cada uma aqui tá tendo em comum. Todas elas têm Cristo, Deus, no centro. Todas as que a gente falou agora, né? As 3 que a gente falou até agora. Solo Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Solo gratia, somente a graça. Então, é por causa de Cristo que nós temos a salvação. É um dom de Deus. E solos Cristo, né, que eu não preciso nem falar nada, que é somente Cristo. Então, é tudo sobre Ele. A salvação vem somente por Ele. Então, todas essas 3 solas que nós falamos até agora, todas elas tem Deus no centro, tem Deus como o único mediador e total amor e graça. A próxima que nós vamos falar é sobre a sola fide, que significa somente fé. Essa sola fide, né, ela quer dizer que a justificação do pecado diante de Deus, ela vem apenas pela fé em Cristo, não por caridade. E isso a gente consegue ver em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação vem pela fé em Cristo Jesus. E a próxima e a última que a gente vai falar é a Solus Deo Gloria, que significa somente a Deus, a glória. Isso, ela quer dizer, né, que toda a vida humana e a salvação, elas foram criadas, elas existem para glorificar exclusivamente a Deus, que Ele é o único que merece toda a honra e toda a glória. E isso nós podemos confirmar em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Gente, esse assunto, ele sempre me chamou muita atenção porque
Tudo aponta para Deus, tudo aponta para Cristo. A Escritura, ela é inspirada por Deus. A sola fide, que é a nossa justificação, que é a fé por meio de Cristo Jesus. A sola gratia, que é a graça de Cristo. A sola deo glória, que é somente a Deus toda a glória. Então, que nós possamos levar essas solas em nossos corações e sempre louvando e exaltando o nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada pela atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo.